E eu vou passar a palavra agora ao deputado Marcos Pestana. Doutor Santini, Roberto, nosso amigo, doutora Clarice, prazer revê-la, caro ministro Saraiva, que preside essa sessão, pontuar a partir da experiência na Secretaria Estadual de Saúde em Minas, uma percepção, quer dizer, dizem que o uso do cachimbo faz a boca torta, e quando a gente discute a construção da rede oncológica, a gente tem que desvestir um pouco o nosso discurso tradicional do SUS, porque se é verdade que na assistência de múltiplas doenças, na atenção à saúde da população, o problema central é o financiamento, na rede oncológica não é essa a questão. Eu sempre discutia com os hospitais especializados de oncologia de uma forma diferenciada que os hospitais gerais. O hospital que vinha com crise financeira, sendo especializado em oncologia, eu falei, olha, aí o problema é gestão mesmo, como alguns hospitais, como o de Uberaba, que entrou numa crise profunda sem nenhum motivo para viver aquela crise se a gestão fosse correta. A natureza é outra, eu acho. Nós fizemos até conseguimos dar um acesso, criamos uma câmara de compensação específica para a oncologia, praticamente zeramos as filas em Minas num dado momento, mas os desafios são de outra ordem. Então, nós temos que pensar com outro software a questão da rede oncológica. E aí vem desafios complexos. Primeiro, já foi tratada a questão dos recursos humanos, que o Vécio fez uma projeção muito assustadora, quer dizer, para formar os oncologistas, os cirurgiões oncológicos, os físicos nucleares, para atender uma rede ideal no Brasil, levaria, eu acho que 30 anos, né? Então, é uma coisa, mas 30 anos passam. Então, o primeiro passo tem que ser dado agora. Então, temos que estar alerta para essa questão dos recursos humanos. Me parece que tem o problema, e a doutora Clarice participou de uma audiência pública que eu provoquei aqui, menos prestigiada que essa, que me parece que é um dos pontos centrais da judicialização. Primeiro, a judicialização, e os desembargadores, o primeiro presidente do Tribunal de Justiça que eu fui discutir, ele não deixou nem completar a frase. Quando eu fui falando assim, olha, o judiciário, nós temos um mecanismo de regulação, de administração da escassez, ele não deixou falar, sentença é para, você vai acostumando, é para obedecer e tal, não tem conversa. Então, é uma outra lógica que está na cabeça do judiciário e surge a partir do subfinanciamento. O cidadão vai perseguir o seu direito de cidadania face a um sistema que não dá resposta. Mas eu acho que há um problema. Nós temos massa crítica, nós temos o INCA, nós temos o Ministério, temos várias experiências, não é um problema de conhecimento científico, nós temos um problema jurídico, institucional, político. E essa é a tese que eu defendo. O judiciário encara que se os protocolos partem dos gestores, do sistema que gere o SUS, ele já vê aquilo com desconfiança porque acha que é uma arrumadinha, um jeitinho brasileiro para fazer ajuste no orçamento. Quer dizer, a visão primeira do judiciário e do promotor, do Ministério Público, é que o gestor, na verdade, quer negar acesso ou restringir acesso por conta de limitações orçamentárias. E nem sempre isso é verdade. Se nós tivéssemos uma agência específica, acima do bem e do mal, e tinha que ser muito bem pensado esse formato, que tivesse legitimidade, que não fosse vincular diretamente ao Ministério da Saúde, essa ideia, eu acho, seria muito melhor aceita pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público. Então, nós temos um problema de legitimação dos protocolos, não é um problema de capacidade científica, de massa crítica, de conhecimento acumulado, temos. Então, é o seguinte, eu acho que nós temos que pensar essa questão da institucionalização, da regulação da incorporação tecnológica. E, por outro lado, tem um problema até cultural. Tem vazios assistenciais no Brasil, o Vécio adiantou aqui, o Santini, o INCA tem esse mapeamento, o Ministério tem esse mapeamento, mas existe até uma tradição cultural. Outro dia eu descobri, nós abrimos um belo serviço em Patos de Minas, no Noroeste, mas em Unai tem uma associação vinculada a Barretos, que eles viajam com a maior alegria, 8 ônibus lá por semana e tal, e tem toda uma organização da sociedade. O câncer é engraçado essa coisa, é a doença mais carismática junto à sociedade. É isso.
Mas, assim, o serviço de Patos de Minas é ótimo, mas eles preferem viajar até, é altamente resolutivo, moderno e tal, mas eles preferem ir para Barretos. Então, essa organização da rede parte por atender os vazios assistenciais, principalmente no Norte e Nordeste, mas tem uma coisa também de pedagogia na sociedade, de organização das referências e das pactuações e da organização dos fluxos. Quando você fala que o pessoal vai numa alegria, é eros e thanatos. É por isso que acontece isso. Então, pois então. É que ele sabe que vão ser bem atendidos em Barretos, é por isso que eles com alegria. Deixa eu, com a palavra o último orador inscrito aqui, deputado Arnaldo Faria de Sá. Eu já fui alertado que está começando a ordem do dia. Depois, eu gostaria de dar a palavra ao doutor, presidente da Sociedade